Boa noite, meus queridos amigos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para fazer o Santo Evangelho. Agradecer a Deus que, mesmo apesar das dificuldades que nós estamos atravessando agora nesse período de coronavírus, um período de adaptação, né? Nós estamos tendo a oportunidade, graças à internet, de mantermos os nossos encontros semanais, seja na palestra, seja em aulas, enfim, evangelhos, né? Vários centros espíritas estão fazendo isso, mantendo o evangelho, mantendo aulas, mantendo palestras, e isso é muito importante para nós não nos desconectarmos da espiritualidade, né? Então, antes de mais nada, nós devemos elevar sempre o nosso pensamento até Deus e agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos mais tempo junto com a nossa família, mais tempo para refletirmos acerca de nós mesmos, né? Talvez um tempo que há muito tempo nós não temos, né? Esse tempo de reflexão sobre o que anda acontecendo, sobre tudo que o Espiritismo nos ensina, né? O lado filosófico do Espiritismo, a reflexão acerca dos acontecimentos, do que vem acontecendo no nosso dia a dia. Então, como sempre, antes de iniciarmos as nossas atividades, aqueles que se sentirem à vontade, vamos elevar o pensamento até Deus, até o nosso Mestre Jesus e agradecer. Agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, trazendo as palavras de consolo, de soerguimento, de refazimento até nós, trazendo as vibrações do Mestre de amor, de paz e de equilíbrio. E que quando terminarmos a nossa palestra, a nossa tarefa, possamos sim fazer aquele momento de reflexão e que sintamos em nosso próprio coração um bater mais firme, mais cheio de paz, de equilíbrio e de convicção de que o futuro é muito melhor, porque de hoje até lá, sairemos espíritos melhores. Que assim seja, graças a Deus. E só para reforçar, aqueles que têm por hábito água fluidificada, podem pegar um copo de água e assistirem junto com a palestra, o copo de água ao lado, e assim que terminarem a palestra, podem beber a água, tá? É a mesma coisa. A espiritualidade está cuidando de cada um de nós, tá? E hoje o tema não poderia ser mais propício, né? Hoje nós vamos falar de livre-arbítrio. Então, eu tentei encaixar um pouco do tema no nosso dia a dia atual, pós-coronavírus, né? Então, para começar, a gente deve refletir sempre que nós temos na nossa vida, a cada segundo, sempre a possibilidade de termos duas escolhas, né? A escolha entre praticar o bem, praticar o mal, agir ou não agir mediante determinada situação, de reclamar ou de agradecer, de se apegar a Deus ou esquecer de Deus. É óbvio que conforme os momentos difíceis se chegam até nós, essa aproximação com Deus se torna mais palpável. Mas tem aqueles que também, mesmo no momento de sofrimento, de aflição, se revoltam com Deus, relegando mais ainda a Ele, né? Largando mais, esquecendo mais, tentando esquecer mais. E o Espiritismo nos diz que esse esquecimento por completo é impossível, porque nós temos dentro de nós a fagulha divina, né? Nós somos criados por Deus. Então, obviamente, que cedo ou tarde iremos despertar para esse amor do Pai conosco, entendendo tudo aquilo que estamos atravessando, né? Conforme o momento de cada um, seja na doença,
seja na aflição, seja na dor, seja na perda de um ente querido, ou seja nesse momento de ficarmos dentro de casa, porque é um momento complicado. E é um momento que, se nós não tivermos Deus do nosso lado, a espiritualidade do nosso lado, realmente se torna difícil. Então, nós devemos nos fortalecer espiritualmente para conseguirmos passar essa quarentena da melhor forma possível, né? Então, a grande questão do livre-arbítrio é como enfrentamos os nossos problemas, como nos portamos perante os nossos problemas, né? Isso se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que o modo como escolhemos passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, pelas nossas oportunidades. Isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, desde que nós deixamos de ser o princípio inteligente e passamos a ser o espírito. Para quem estuda o livro dos espíritos, vai lembrar do espírito com E minúsculo e do espírito com E maiúsculo, né? O espírito com E minúsculo é o princípio inteligente e o espírito com E maiúsculo somos nós, né? Quando chegamos ao reino hominal e já passamos a concatenar as nossas ideias, tomar decisões que refletem no nosso amanhã, né? É a chamada ação e reação. Então, hoje, nós somos responsáveis por cada atitude que tomamos. Nós somos responsáveis por cada escolha que fazemos, né? A questão 121 do Livro dos Espíritos diz pra gente que Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, e que ninguém vai até a senda do mal, né, sem ter conhecimento daquilo. Então, ou seja, faz a sua escolha. Alguns espíritos, né, conseguem chegar à evolução sem atravessar os caminhos do mal. E isso é baseado em quê? Nas suas escolhas. Mas ele foi criado de forma diferente de nós? Não. Ele foi criado da mesma forma que nós. Então, nós também temos essa possibilidade de sempre fazermos escolhas corretas, respeitando a moral do Cristo, que ele nos deixou em seu evangelho de amor, e respeitando as leis de Deus, sempre trabalhando mediante essa moral que o Cristo nos legou. Sempre os nossos caminhos são trilhados por nós. Não existe um modo de estarmos trilhando o nosso caminho baseado na escolha de outras pessoas. E às vezes nós interpretamos que o que nós estamos atravessando hoje é por culpa de determinada pessoa. Isso não existe. O que nós estamos atravessando hoje é somente fruto daquilo que nós mesmos escolhemos para nós. É o caminho que nós escolhemos para nós. É o caminho que nós escolhemos percorrer. Seja da forma que for, somos responsáveis pela nossa vida. Somos responsáveis pelo nosso amanhã. De todas as formas. Somos dono do nosso futuro, assim como somos dono do nosso presente. Então, isso daí, na realidade, trazendo para nós, espíritas, é aquilo que nós chamamos de plantar e colher, ação e reação, causa e efeito, né? As nossas escolhas. E sempre que nós temos essa liberdade de pensar, ela chega até nós à medida que nós vamos evoluindo. Conforme mais evoluímos, mais temos essa liberdade de pensamento. E chega até nós também como forma de agir. A liberdade de pensamento, ela reflete em nós na forma de agir. Sempre dessa forma.
ela nos possibilita dessa forma a construção do nosso amanhã, a construção de um futuro melhor. O que nós espíritas estamos buscando aqui? Estamos buscando, lendo, estudando, nos aprimorando. Para quê? Para que possamos ter amanhã um dia melhor do que hoje. Assim como hoje está sendo melhor do que ontem. Por quê? Porque começamos a entender pelas coisas que estamos passando. Começamos a raciocinar, através da fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, sobre aquilo que está chegando até nós. Então o Espiritismo, ele é esse consolador prometido justamente por isso, porque ele traz até nós a possibilidade de ampliarmos os nossos horizontes, pensando, refletindo sobre aquilo que está acontecendo com nós, com a nossa comunidade, com o nosso planeta, de forma geral. Começamos a sair de dentro da caixa, começamos a pensar numa forma macro, envolvendo todos aqueles irmãos que partilham do mesmo planeta que nós, inclusive os desencarnados, porque nós espíritas trabalhamos na tarefa, né, como socorristas de espíritos, né, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? Trabalhamos na doutrinação de espíritos quando estamos dentro da Câmara de Passe. Então nós espíritas temos esse conceito de sempre estarmos evoluindo na ajuda do próximo, para que nós também possamos ser ajudados, né? E esse conhecimento, ele nos traz justamente essas escolhas, essas opções das melhores escolhas. Então, trazendo a reflexão para alguma coisa do nosso dia a dia, quando estamos no trânsito, nós temos, assim que levamos uma fechada, a possibilidade de xingar, né, aquele irmão, mediante a ira que a gente fica naquele momento, e temos a opção de calar. Muitas vezes, nós conseguimos domar esse instinto nosso. Instinto não, esse hábito nosso, né, esse costume nosso, porque isso é um costume, não é instinto, né? Então conseguimos controlar, e algumas vezes não conseguimos controlar. Isso faz parte do nosso espírito ainda. Nós estamos caminhando nessa evolução. Então, na realidade, com o estudo, a prática da caridade, o estudo do Espiritismo, começamos a nos preparar para termos melhores escolhas, né? São as escolhas que fazemos pensando no nosso futuro. Então, a reforma íntima fala muito do quê? Disso. Amanhã, para sermos mais felizes do que hoje, precisamos ter menos imperfeições e mais virtudes do que nós temos hoje. Então, na realidade, é justamente isso. É justamente essa escolha, né, essa opção que nós temos de refletir antes de cometer algum tipo de atitude. O Espiritismo, com as suas ferramentas, ele nos ajuda nessas escolhas. Então, quando nós lemos um livro, para citar aqui um exemplo, há 2000 anos, né? Quando Públio Lentulus, porque atacaram uma pedra que atingiu o rosto da mulher dele, né? Quando atacam aquela pedra que atinge o rosto da esposa dele, ele comete um equívoco de condenar a pessoa, né, o rapaz que atacou a pedra, a prisão, que naquela época significava a morte, né? E mesmo mediante ao pai do rapaz ir lá e pedir para ele decide pelo seu livre-arbítrio a não voltar atrás, pelo egoísmo, pelo orgulho, e aquilo acaba refletindo no restante da trajetória dele, no restante da encarnação dele. Então olha como que 5 minutos podem fazer uma vida inteira perdida, né? Na realidade, quantas pessoas cometem algum tipo de crime em 5 minutos de ira
e acabam por estragar um trabalho que vinha vindo sendo edificado durante anos, né? Então, quando conseguimos domar esses costumes, essas más inclinações, como está no Livro dos Espíritos, né? Começamos a praticar as boas escolhas mediante o que nós aprendemos, o que nós estudamos. Fruto também da somatória de experiências que nós temos em nossa vida, em nossas encarnações, né? Somos hoje a nossa melhor versão. E essa melhor versão é fruto disso, dessa somatória de acontecimentos que nós passamos em nossas encarnações, né? Na realidade, assim, eu sempre falo que uma criança, quando coloca o dedo na tomada, ela toma um choque. E ela nunca mais coloca o dedo dentro daquela tomada. Ela pode colocar em outra, mas naquela ela não coloca mais. E é mais ou menos o que acontece ou deveria acontecer conosco. Quando nós cometemos algum tipo de equívoco e caímos em um sofrimento muito grande por conta daquilo que fizemos, começamos a refletir para que da próxima vez que tivermos a oportunidade de fazermos novamente, façamos certo. Não cometamos o mesmo deslize, né? E é essa a grande verdade. Somos moldados através das nossas experiências. E aí entra até aquela questão de que os espíritos, os bons espíritos e os maus também, nos inspiram. Eles nos inspiram. Chegam até nós, de alguma forma, e nos inspiram em alguma coisa, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Só que eles nos inspiram, mas as escolhas são formadas por nós. As escolhas... tô suando, gente, porque eu tô com calor mesmo, olha. E as escolhas chegam até nós para justamente esse livre-arbítrio ser representado, né? Eles inspiram, mas as escolhas são nossas. Nós escolhemos os caminhos que nós devemos tomar. Então nós não podemos esquecer de que naquele momento de aflição, os bons espíritos, mediante a nossa prece, né, ao nosso pedido de socorro, chegam até nós e nos falam, né, o que devemos fazer. Mas aquilo chega para nós em uma forma que nós, apesar de entendermos, em algumas vezes, outras não, nós sim, nós que temos que refletir a respeito dessas opções e decidir qual que é a nossa melhor escolha. Então é isso que nós devemos fazer sempre, tá? E começar a notar no nosso dia a dia as diferenças entre o bem e o mal, né? Começar a notar essas diferenças de forma que nós consigamos agir perante elas. E lembrar de que quando nós também deixamos de fazer o bem, também estamos prejudicando alguma pessoa, né? De alguma forma, também somos responsáveis por aquilo, né? E ainda mais quando temos a consciência do que fazemos, né? Se nós temos a consciência do que estamos fazendo, tivemos a possibilidade de não ajudar, de ajudar uma pessoa e não ajudamos, nós estamos colaborando com o mal, de alguma forma. Então que nós possamos sim refletir sobre o bem e o mal, mas acima de tudo, possamos, mediante essa reflexão, agir com o coração, agir como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos, trabalhando para a edificação do Evangelho de Cristo. Cristo que trabalhou do seu primeiro dia aqui na Terra, para não falar o lado espiritual de Cristo, falando o lado material de Cristo. Cristo, desde o primeiro dia de quando ele reencarnou, até o seu último suspiro, Jesus trabalhou aqui conosco. Trabalhou deixando o seu exemplo de amor, de caridade, de
de ética, de moral, né, de uma forma que sempre nos revela o caminho a que devemos escolher. Quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a moral do Cristo, sobre o lado do amor, sobre o que realmente essa moral e essa ética nos representa para nós. Então, quando nós temos dúvida de algo, chegamos até o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí, buscando, começamos a entender coisas que por várias vezes não entendemos. E aí, quando lemos, falamos, nossa, olha o que o Cristo fazia. Então, um exemplo muito bom, eu acho, assim, de uma das parábolas mais marcantes de Cristo, né, que é a parábola da mulher adúltera, né, que Cristo está agachado, desenhando na terra, né, com o dedo, e aí chegam os doutores da lei carregando a mulher, a suposta adúltera, né, e querendo fazer que o Cristo caia em contradição, né, que eles chegam e falam, mestre, ela aqui foi pega em adultério, o que nós devemos fazer? Né? Então, o que eles queriam? Eles queriam que o Cristo, falasse que ela não era para ser apedrejada. Porque se ele fizesse isso, eles iriam prender Jesus, porque ele estaria violando as leis de Moisés, né? Ou Cristo se fala que ela era para ser apedrejada, ele estaria indo contra as próprias leis de amor dele, né? Então, se fosse nós no lugar do Cristo, imagina, quando chegasse alguém falando pra gente, ó, essa mulher foi pega em adultério. A primeira pergunta que eu faria era, sério? Com quem? Aonde? Né? Por quê? Porque nós tomamos a escolha de julgar, de se preocupar com a vida do próximo de uma forma sem sentido, sem importância, né? Talvez para desmoralizar. E Jesus, naquele momento, ele sem pergunta nenhuma, ele reflete, levanta, né? E fala, tudo bem, então vamos fazer assim, aqueles que não tiverem pecado, que atirem a primeira pedra. E aí, o que acontece? Todo mundo começa a largar as pedras e começam a ir embora. Até o ponto que só fica ele e ela. E aí ele fala para ela, vá e não peques mais. Então, mostrando que nós temos as oportunidades de fazermos as nossas escolhas da melhor forma possível. Nós temos essas oportunidades. E essas oportunidades hoje, trazendo isso para nós, hoje, qual que é a nossa grande oportunidade de fazermos o certo? Ficar em casa ou ir para a rua? Porque assim, o que nós vemos é que realmente é muito complicado. E muitas pessoas não estão acreditando na seriedade do que nós estamos enfrentando. E aí quando a gente vê, que nem no dia de hoje, ontem, morreram quase 800 pessoas por conta desse vírus na Itália. E isso é fruto de muitas pessoas que não respeitaram a quarentena ou acharam que era bobeira. E aí eu pergunto, isso não é o livre-arbítrio? Não são as escolhas de cada um? Você está escolhendo o que nesse momento? Ficar em casa ou sair para a rua? Fazer a sua parte junto à sociedade, a começar pela sua família, porque nesse caso, começamos dentro de casa. Se eu não saio para a rua, eu também não corro o risco de me contaminar e contaminar a minha família. Da mesma forma que aqueles que convivem conosco. Então nós temos essa responsabilidade. Esse é o nosso primeiro desafio agora. É o primeiro desafio nosso a partir de hoje. Vamos colocar assim. Entender que
que nós temos a consciência do que nós estamos atravessando e que cabe a cada um de nós atravessar essa fase com a escolha certa ou a escolha errada. E aí é onde entra o nosso conhecimento, para julgarmos e determinarmos o que cada ação pode representar no nosso amanhã. Pessoas que estão se contaminando por não acreditar, estão levando o vírus para dentro de casa e talvez não porque ela seja idosa, mas contaminando um pai, uma mãe, uma avó, um vizinho com mais idade e até vindo causar a morte desses entes queridos. Então nós temos sim a obrigação de refletir sobre as nossas escolhas e é onde o conhecimento nos ajuda, nessa reflexão, nesse determinismo, né? Nós determinamos aquilo que queremos para nós amanhã. Então, como somos sempre pautados pela ação e reação, se cometemos algum equívoco desta forma, amanhã iremos arcar com as nossas responsabilidades, né? Iremos arcar com a reação de que aquela ação causou. Então, na realidade, devemos sim pensar muito antes de tomarmos algum tipo de decisão. Nesse momento, principalmente, né, se referindo a sair na rua ou não sair. É óbvio que ficarmos dentro de casa não é algo tão simples, né? Ficamos sempre tranquilamente quando não somos obrigados a ficar. Mas a partir do momento que somos obrigados a ficar, torna-se mais difícil. É mais ou menos como a gente tem que ficar em jejum de 12 horas para fazer um exame. E a gente não pode tomar água. É impressionante, a hora que começa o jejum já dá sede, né? É mais ou menos assim. E nós temos que tentar buscar essas forças junto da espiritualidade, praticando uma boa leitura, praticando bons pensamentos, tentando viver em harmonia dentro da nossa casa, praticando o evangelho no lar, falando de Deus, aproveitando o tempo que temos juntos para curtir os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, enfim. Podemos aproveitar esse tempo, fazer desse tempo não um muro de lamentações, fazer desse tempo algo bom, algo que nos acrescente como seres humanos e como espíritos, algo que nos traga realmente algo bom. E que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo isso vai durar ainda, possamos sim sair fortalecidos de tudo isso que nós estamos atravessando. É um momento difícil, mas seguindo as 3 principais virtudes, segundo Paulo, que são a fé, a caridade e a esperança. Se nós conseguirmos praticar essas 3 virtudes, pelo menos tentar praticar, com certeza manteremos a nossa fé elevada por causa da nossa esperança em um amanhã melhor. E a caridade é quando começamos a pensar sobre ficar ou não dentro de casa. Começamos a pensar no próximo, seja nossa esposa, nossos familiares, nossos vizinhos. Nós estamos praticando a caridade. Quando fazemos uma oração em prol do planeta, estamos praticando a caridade, né? E sempre nos lembremos de que se podemos dizer sim, podemos dizer não. E se podemos dizer não, também podemos dizer sim. Basta que nós nos apeguemos a Jesus, aos bons ensinamentos, ao seu evangelho, e sigamos em frente praticando a caridade e o amor ao próximo, começando sempre pelo amor a nós mesmos, ok? Então, aqueles que se sentirem confortáveis nesse momento, fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos até o nosso Mestre amado Jesus e peçamos força, equilíbrio
resignação, fortalecimento em nossos propósitos de sermos espíritos melhores. Que a espiritualidade amiga possa se fazer presente ao lado de cada um de nós. Neste momento em que necessitamos tanto desse apoio, desse carinho, desse soerguimento. Que possamos sim refletir acerca de nossas atitudes e de nossas escolhas, para que possamos, em todo o planeta Terra, ter um amanhã melhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Agradeço muito essa oportunidade. A Sandra. Obrigado, Sandra. E que cada um leve consigo a luz do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.